Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 das atividades complementares. Então nós vamos fazer revisão das semanas 3 e também da semana 4, tá? Primeiro, o que vocês têm que lembrar aqui? Quando você tem as transformações, se ela for uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante, vai manter a pressão, você tem que usar a fórmula V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Se for uma exotérmica, que é quando a temperatura mantém constante, você vai usar a fórmula P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E a transformação isocórica, que é com volume constante, ou isovolumétrica também, né? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, vocês têm que avaliar aqui qual que vai ser a sua mudança, tipo de transformação ali. E a gente ainda tem a equação aqui, quando você tem variação de pressão, variação de volume e variação de temperatura. Então, se variar todos três, né? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá para as questões. Na primeira questão, falou um volume de 10 litros de gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançados pelo gás foi de... Então, vocês vão usar essa fórmula aqui. A primeira pressão foi dada, né? A segunda, o primeiro volume também, a primeira temperatura. Lembrando que eu tenho que fazer esses cálculos todos com a temperatura em graus Kelvin, né? Em Kelvin, quer dizer. Então, você tem que pegar a temperatura e somar com 273. Então, aqui você vai usar menos 73 mais 273, vai achar a primeira temperatura. A segunda temperatura é 127 mais 273, né? Aí vocês vão usar aquela fórmula lá que eu já mostrei para vocês, para a primeira questão. Na segunda, considere que no interior do grão de milho de pipoca a pressão é 1 atm, a temperatura de 7 graus Celsius. Lembrando que também vocês têm que usar 7 mais 273 aqui. Quando ele é aquecido, antes de estourar, sua temperatura é de 192. Então, é 192 mais 273 para fazer as contas. Qual a pressão no interior do milho, considerando o volume constante? Então, vamos lá. Se o volume é constante, você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Primeira pressão dividido pela temperatura 1, pressão 2 sobre a temperatura 2. Só usar isso aqui, lembrando que a temperatura você tem que converter. É 7 graus mais 273 e 192 graus mais 273 a segunda temperatura. Deixe os cálculos aqui. Agora aqui, a gente vai ver sobre a questão de solubilidade. Olha só, em 0 graus Celsius é 13 a solubilidade, 13 gramas em 100 ml de água. A 10 graus Celsius é 20, então tá vendo, ó, tá aumentando com o tempo a solubilidade. Com o tempo não, com a temperatura, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do KNO3 também tá aumentando, né? E é gramas de KNO3 solubilizados em 100 gramas de água. Então, olha só, considerando-se os dados disponíveis na tabela, qual a temperatura mínima de água a 50 graus Celsius? Olha, se ele citou 50 graus Celsius, vocês têm que olhar aqui, ó. Então, eu tenho 85,5 gramas solubilizados de KNO3 em 100 gramas de água. Só que ele não está utilizando 85,5 gramas de KNO3, ele está usando 17,1. Então, ó, 85,5 está para 100 e 17,1 vai estar para x. Então, você vai ter que montar uma regra de 3 aqui, né? Então, 85,5 é o que solubiliza em 100 gramas de água. Só que eu não estou utilizando 85,5 de KNO3, estou utilizando 17,1. E a outra pergunta é, a solubilidade do nitrato de potássio aumenta ou diminui com o aumento da temperatura? Aí você vai olhar se com o aumento da temperatura, eu já até falei para vocês, né? Então, é bem simples essas questões, tá? Da semana 2, qualquer dúvida, entre em contato.